Nós vamos tratar no programa de hoje sobre um tema magnífico para a Igreja de Deus, um clamor pelo revestimento de poder. Vamos fazer isto examinando o texto de Efésios 3, 14 a 21. Participe conosco, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Olhe dentro de você e com franqueza diga se não há vontade de viver nesse céu que é velho estampa o Senhor a nova estrela e faz novo velho povo que escolheu. Há uma estrada estendida à sua frente, se renova agora a vida em você. Nessa terra que é velha, novas flores Deus semeia e faz novo velho povo que escolheu. Ninguém é velho demais pra estar de fora, pois habita em nós o Espírito, a vitória. Tudo pode aquele que até o mundo venceu e faz novo velho povo que escolheu. Separado para a vida, não há velhos ou crianças entre nós. No olhar de quem pensou ser velho, a luz ainda brilha. Deus faz novo velho povo que escolheu. Nós vamos tratar então deste empolgante assunto que é o clamor pelo revestimento de poder, examinando o texto de Efésios capítulo 3, 14 a 21. Eu tenho percorrido a Igreja Evangélica Brasileira, pregado em mais de 600 diferentes igrejas das mais diversas denominações em nossa nação e fora do Brasil, e a constatação que chegamos é que nós precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual, de um revestimento de poder, de uma mudança profunda e radical na vida da Igreja de Deus. Precisamos nos voltar para Deus, voltarmos-nos para a sua palavra, buscarmos a Deus de todo o nosso coração. As orações de Paulo retratam esta necessidade da busca de poder. Talvez o ponto mais alto da teologia de Paulo nós encontramos nas suas orações. E nesta carta aos Efésios, ele faz duas orações muito importantes. Na primeira delas, ele pede conhecimento. Na segunda delas, ele pede poder. Nós precisamos do revestimento do poder de Deus. É interessante que Paulo começa esta oração em Efésios capítulo 3,
dizendo que Deus é aquele que toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. E ele agora entende que Deus está profundamente focado na família. O revestimento de poder que passa na igreja e chega à igreja e através da igreja se espalha para o mundo, precisa passar pela família. Não há reavivamento da igreja sem transformação da família. Nós precisamos entender que neste pequeno núcleo, as coisas precisam acontecer para que então toda a igreja seja alcançada e despertada e transformada. Nesta oração, o apóstolo Paulo diz no versículo 14, para que segundo a riqueza da sua glória, sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo está pedindo para que Deus, em todo o seu ser, em todos os seus atributos, na manifestação plena do seu ser, ou seja, segundo a riqueza da sua glória, a igreja seja revestida de poder. Mas não é um poder político, não é um poder econômico, não é um poder de manipulação, não é um poder apenas de espalhafato diante da sociedade, é o poder que vem à igreja pela ação do Espírito Santo de Deus. Não é um poder fabricado na terra, é um poder que emana do céu. Não é um poder produzido pelo homem, é o poder que emana do próprio Deus, o Espírito Santo. Agora vejam que este poder, ele vem mediante o Espírito, mas no homem interior. Não é um poder debaixo dos holofotes, não é aquele poder do palco, não é aquele poder teatral, não é aquele poder que se expõe, cheio de vanglória, de soberba, de altivez, de presunção, mas é um poder no homem interior. É um poder que gera caráter, é um poder que gera vida plena, abundante, humildade, mansidão, domínio próprio, é o poder que é operado pelo Espírito Santo de Deus. Qual o resultado disso? Paulo diz no verso 17, e assim habite Cristo nos vossos corações. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Numa geração que se fala tanto do Espírito Santo, em que se comenta tanto do poder do Espírito Santo, como você pode descobrir que uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus? É se ela tem uma vida cristocêntrica. O Espírito Santo veio para revelar Jesus, ele veio para exaltar Jesus. O teólogo J.I. Packer disse que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele não aponta para si mesmo, ele aponta para Jesus. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o coração desta pessoa é a morada de Cristo. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. É muito importante esta palavra habitar aqui. Na língua grega havia duas palavras para habitar. Havia a habitação temporária e a habitação permanente. A habitação de um inquilino e a habitação do dono da casa. O texto está dizendo aqui que quando nós somos revestidos de poder pelo Espírito no nosso homem interior, Jesus Cristo entra no nosso coração, não como um hóspede que chega e vai embora, mas ele entra no nosso coração como a sua casa permanente. Ele tem todas as chaves, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade de habitar plenamente nesta casa, de mudar as mobílias desta casa, de jogar móveis fora desta casa, de fazer o arranjo que ele quiser nesta casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há esta ideia de um cristianismo onde eu consagro parte da minha vida a Cristo e outra parte eu mesmo domino e dirijo. É impossível que Jesus Cristo seja apenas o seu Salvador se Ele ainda não é o seu Senhor.
Não é bíblica esta ideia de que possa existir uma pessoa salva que ainda é completamente carnal, no sentido de que Jesus não manda na sua vida, não é o Senhor da sua vida e não governa a sua vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí o apóstolo Paulo prossegue e diz o seguinte: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Qual é a evidência de que Jesus habita no seu coração e manda na sua vida? É quando você expressa isso em amor. A marca distintiva de um salvo não é o conhecimento, é o amor. O apóstolo Paulo chega a dizer que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Jesus Cristo disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é a apologética final. O amor é o argumento irresistível. O amor é a prova dos 9. O amor é o maior dos mandamentos, é o cumprimento da lei, é a essência da vida cristã. Mas notem que Paulo está fazendo aqui e usando aqui duas metáforas. Ele fala de sermos arraigados e alicerçados em amor. A palavra arraigado é tirado da botânica, está falando de uma árvore que tem raízes profundas, por isso ela pode crescer. Está falando de alicerçado, está falando de um prédio, de um edifício, que só pode crescer para cima porque primeiro cresceu para baixo. Ou seja, ele tem base, ele tem alicerce. Nós precisamos estar arraigados e alicerçados em amor. Paulo prossegue e diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Quando você é revestido de poder, quando Jesus habita em sua vida, quando você demonstra amor, então, junto com os seus irmãos, é que você vai compreender as dimensões do amor de Cristo. Não há cristão isolado, não há cristão sem igreja. Não tem essa ideia de que eu sou crente, eu sou salvo, mas eu não preciso da igreja, eu posso muito bem cuidar de mim mesmo na minha casa. Eu preciso me congregar. Quando você pega uma brasa e a isola do braseiro, ela se cobre de cinzas. Uma ovelha sozinha torna-se presa fácil dos lobos vorazes. Nós precisamos discernir as coisas de Deus, o amor de Cristo, quando nós estamos em união com os nossos irmãos. Então nós vamos entender qual é a largura deste amor, que vai desde o primeiro homem até o último que há de viver na história da humanidade. Nós vamos entender o cumprimento deste amor que vai de eternidade a eternidade. Nós vamos compreender a sua altura que vem desde o céu e a sua profundidade porque alcança o pecador caído na sarjeta mais escura deste mundo. Este amor de Deus em Cristo Jesus é um amor tão eloquente, tão rico, tão profundo, que o apóstolo Paulo chega a dizer: ele excede todo o entendimento. Agora Paulo vai fazer, talvez, a mais audaciosa oração jamais feita na história. Ele chega no verso 19 e diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo não está dizendo para que sejamos tomados de Deus, nem para que sejamos tomados da plenitude de Deus. Ele diz para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se você perguntar quem é Deus, nós podemos afirmar que Deus é autoexistente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano.
Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Se nós perguntássemos para um astrônomo qual é o tamanho do universo, ele não saberia nos responder. Mas nós já sabemos, com toda a garantia, que o universo não é infinito. Infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os astrônomos já afirmam que o universo tem em torno de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós conseguíssemos voar à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 10 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra. Pois bem, Deus é maior do que tudo isso. Deus criou tudo isso. Deus está presente em cada centímetro deste vasto universo. E agora o apóstolo Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Talvez você pense, bom, Paulo está delirando. Paulo está preso e ele não está muito equilibrado emocionalmente para arquitetar um pensamento deste. É por isso que ele nos surpreende logo no versículo seguinte, o verso 20, quando ele diz, ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deixa eu dizer algo maravilhoso para você. Não há limites na obra de Deus em nós. Deus pode fazer não apenas mais, não apenas muito mais, mas infinitamente mais. Podemos ser revestidos de poder, podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo, podemos viver uma vida na plenitude de Cristo. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento, a alegria indizível e cheia de glória. Nós podemos experimentar a suprema grandeza do seu poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à sua disposição. Não precisamos viver uma vida fraca, frágil, medíocre. Deus tem para você e para mim uma vida plena, abundante, maiúscula, superlativa, eterna. Eu quero neste momento encorajar a você a viver esta vida plena. E Paulo termina então esta oração dizendo, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É isso que Deus tem para nós, uma vida plena, abundante, de revestimento de poder, uma vida governada por Cristo, cheia de amor, uma vida revestida de poder, quando nós seremos tomados e habitados por toda a plenitude de Deus. Esta é a vida que Deus tem para você. Receba esta vida de graça pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar em seu favor. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio de podermos examinar a Tua Palavra, de estudarmos sobre esta oração tão bonita, tão rica, tão desafiadora, registrada aqui na carta aos Efésios. Aplica, ó Deus, esta palavra ao coração daqueles que nos assistem neste momento e que o coração daqueles que estão agora nos assistindo seja edificado, consolado, fortalecido e revestido com o Teu poder. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.